Esse fim de semana agora não tem nada, será no próximo, que é dia 27, que vai ter trabalho de esquerda. Vamos começar às 18h30, então no próximo dia 27, no sábado agora, no outro trabalho de esquerda. Esse sábado não tem nada, dia 20 agora não tem nada. Tá? E aí depois vamos ter seguida, vai ter dia 3, que aí vai ser catiço. E aí depois teremos um recesso em junho e teremos apenas dia 1º de julho que tem trabalho novamente. Então teremos um recesso aí, então próximo dia 27, depois dia 1º, dia 3 de junho, que será gerente catiço, e depois esse recesso somente no dia 1º de julho. Tá? Inclusive, esse recesso também não vou estar jogando buzo. Então, quem está esperando para jogar, para agendar para julho, já temos aí 2 semanas só, porque depois eu só volto a jogar em julho. Em junho não terá agenda para jogo de búzios em junho. Tá? Em junho não teremos agenda. Então, quem quiser joga agora, maio ou depois julho. Tá? Bom, o assunto de hoje eu peguei alguns temas, vários temas picados. Geralmente eu sempre tenho um segmento de alguma coisa que eu vou fazer, mas como hoje será praticamente a nossa última desenvolvimento nesse sentido, talvez eu faça coisas diferentes para julho, embora não tenho certeza, mas eu falei, hoje eu vou pegar algumas coisas um pouco diferentes, vários assuntos sortidos, de assuntos que eu achei que em alguns momentos, em algumas lives, ou ficaram faltando, ou deixei algum ponto em branco que acho que a gente poderia ter explorado um pouco mais, ou algumas dúvidas novas que alguém trouxe. Ou seja, então eu preferi hoje pegar assuntos diversos, então fiquem até o final, porque às vezes a resposta da última não tem nada a ver com a primeira, às vezes possa ter alguma coisa interessante nesse meio. Então separei alguns temas em algumas coisas de todos os assuntos especificamente, para conseguir ter uma certa... não digo coerência, porque aqui não terá alguma coerência, embora eu vou tentar trazer uma coerência dentro dessas perguntas, desses assuntos, mas ainda assim são coisas um pouco diversas. Primeiro ponto, uma coisa muito curiosa que ficou e deixou um pouco a desejar, é muitas vezes uma pergunta que poucas pessoas já me fizeram essa pergunta e até respondi recentemente agora, de que um filho acabou me perguntando e surgiu esse assunto. O que vem a ser exatamente a grande magia do santo? O porquê que muitas vezes quando se faz um buri, a pessoa capota depois do buri, geralmente dorme muito, fica extremamente sonolento e fica muito cansado, principalmente, e entra nessa magia do santo. O porquê que você entra na magia do santo muitas vezes? No pós-buri, e muitas vezes você não entra nessa magia do santo durante um rumo, durante qualquer outro ato, ou muitas vezes no próprio orô, ou alguma coisa especificamente. Então isso é uma pergunta que muitos me fazem, assim, embora poucos já me fizeram, né? Desculpe até a contradição, mas é curioso porque existe um significado muito por trás, muito grande e importante de estar se sabendo. Vamos lá. Não existe uma resposta específica para isso, mas é um entendimento e um contexto de várias coisas que dá a se entender. O primeiro ponto que é essencial, e acho que é o básico para se entender, é que existe uma diferença de quando o santo, ou seja, quando o orixá ele pega a gente. Existem várias, podemos dizer, uma faixa, uma gama de variedade nessa vibração e nessa intensidade que existe entre qualquer situação em qualquer momento. Então, nós temos muitas vezes a falsa impressão de acreditar que o santo ele vai nos pegar sempre da mesma forma, com a mesma vibração, com a mesma intensidade, do mesmo jeito. Não, isso não acontece. No buri especificamente, quando você toma o transe do santo, que quando você é um virante, tal, o santo muitas vezes acaba te pegando, a tua cabeça ela está preparada para comer naquele momento. No entanto que abre-se o adoshu, para que o orixá possa comportar muito mais aquela energia, o orixá pode trazer, e naquele momento a tua cabeça vai ser preparada e equilibrada para que possa comer e se alimentar. Então, ou seja, você está preparando o seu ori para que possa receber a energia, o axé de um alimento, de um egé, de uma galinha, de um pombo, de uma série de coisas. Então a sua cabeça naquele momento, a partir dos rituais,
que é onde você vai preparar a folha embaixo da esteira, o grão, a reza que vai se fazer, o banho que você vai tomar, o evó anterior que você vai tomar, já os pós que já são preparados, que vão ser, ou seja, tem uma série de rituais que antecede esse ritual para que possa preparar não só a tua cabeça, o teu ori, mas o teu corpo para receber aquilo. Então, claro, a intensidade do orixá é muito maior e ele consegue trazer uma vibração, uma energia, uma centelha divina numa quantidade muito maior. E claro, quem recebe o orixá nessa intensidade muito maior fica destruído. Quantas vezes vocês já viram vídeos na internet, às vezes de vídeos na África, que quando as pessoas são tomadas pelos orixás possuídas, depois elas ficam de cama uma semana, elas são carregadas. Muitas vezes, quantos já viu? Teve um dia que a gente viu um lá do Xangô, era o coelhinho e tal, que eu mostrei até o Xangô sendo carregado depois, o filho carregado, porque, assim, imagina, você está recebendo uma energia do tamanho de um orixá que representa, claro, não é a intensidade inteira do orixá, mas daquela proporção, você é carregado muitas vezes, você é levado porque você não suporta aquela vibração e você fica muitas vezes jogado numa cama, ou seja, 8, 10 dias para se recompor. Então, claro que está completamente diferente do nível da consciência, porque não necessariamente você precisa estar com a consciência elevada, ou seja, você não precisa estar com a consciência totalmente inconsciente para falar, tive mais vibração. Não. Tanto faz você estar ou não inconsciente, mas sim a intensidade que o orixá traz. Porque às vezes as pessoas elas já acreditam que quanto mais inconsciente ele estiver, mais a força do orixá. E não tem absolutamente nada disso. Às vezes você está extremamente na presença do orixá com uma vibração muito maior e você está ali naquele momento totalmente consciente. E do contrário, a mesma coisa. Então, o interessante é reconhecer e perceber que naquela intensidade que o orixá vai pegar no guri é diferente, por exemplo, de um rum. Quando o orixá vem para dançar, quando ele vem para dar o rum, ou seja, que ele vem para poder remontar a sua história através das danças, através dos rituais e mostrar através das danças e dos atos. Naquele momento, ele precisa te deixar não tão na presença dele, porque você não consegue. Depois você fica uma semana, como você vai conseguir dormir uma semana, se recompor, porque naquele momento a intensidade não precisa ser tão grande quanto dentro de um quarto de santo, onde está preparado, tudo preparado para isso. Então, a magia do santo que a gente fala é justamente a intensidade do santo maior, onde a tua cabeça e o teu ori está preparado para estar recebendo aquilo. Então, por isso que depois, geralmente se faz na sexta, a pessoa fica sábado, domingo, o dia inteiro, dorme o dia inteiro, dorme, acorda, fica naquele negócio que dorme, acorda, e é um sono muitas vezes que não consegue lidar, e está sempre dormindo e fala, eu dormi agora, eu não vou dormir à tarde, que nada, você dorme à tarde, agora eu dormi à tarde, eu não vou dormir à noite, você dorme a noite inteira, e muitos sonhos, por quê? Porque a mente está extremamente fértil com aquela quantidade excessiva de energia que ela teve, e principalmente de comida, ou seja, de axé que ela recebeu, branco, preto, vermelho, tudo axé que ela acabou recebendo. Então, este é um dos grandes motivos que existe a famosa magia do santo. É pela intensidade que você está naquele momento, que seria um momento mais auspicioso e você está mais propenso a receber. Então, obrigatoriamente, claro, você vai ficar derrubado depois, porque é como se você estivesse segurando um saco de 200 quilos, assim, em cima de um palito de fósforo, claro, você não vai suportar, você não vai aguentar. E no rum, muitas vezes não, no rum tem o cansaço, no outro dia você fica cansado, muitas vezes, tal, mas não igual um guri que te deixa 2 dias com sono, uma coisa assim a mais. Então esse é um dos pontos principais que existe. O que prejudica isso? A ansiedade. Se você é muito ansioso e você entra com um guri, principalmente com uma ansiedade muito grande, claro, por mais que tenha toda aquela preparação para você receber aquele axé, você não consegue, porque a tua ansiedade ela muitas vezes acaba te prejudicando. E aí o orixá não consegue, ele é presente, ele dá o axé, mas ele não consegue ser tão intenso, porque a tua emoção e a tua ansiedade muitas vezes acaba sendo um amortecedor, ou seja, acaba sendo um empecilho muitas vezes, uma barreira para que aquela intensidade brote de uma forma muito mais plena e constante. Porque é como eu falo, o orixá vem de dentro, não vem de fora. Então, se você está com o peito cheio, com a cabeça cheia, com preocupações, com ansiedade, com uma série de coisas, claro, fica mais difícil, porque existe uma barreira no meio do caminho, que muitas vezes é a ansiedade, que é o desequilíbrio emocional, que é alguma coisa emocionalmente que faça com que
de uma certa forma, impeça com que você tenha uma ligação um pouco mais forte. Então a magia do santo, ela está diretamente responsável mais pela intensidade que o orixá acaba trazendo e acaba naquele momento sendo presente na nossa vida, no nosso corpo, no nosso ori. Tá? Uma outra coisa, como eu falei, vários assuntos diversos, uma coisa que é interessante perceber, que muitas vezes quando se joga um búzio ou vai para algum assunto específico que vai ter um caminho, as pessoas elas estão sempre buscando um propósito. Isso é uma coisa muito importante, que sempre é o propósito que vai dar sentido não só à tua missão, mas vai dar sentido ao teu entendimento enquanto ser humano, e é o que vai fazer sentido dentro da tua reencarnação, dentro da tua expressão enquanto ser humano. E uma das coisas importantes de reconhecer é que nem sempre buscamos o propósito. Muitas vezes o caminho mais correto é buscarmos a nossa identidade. O nosso propósito ele surge. Quando você reconhece a sua identidade, você reconhece o teu talento, você reconhece a tua expressão, como a sua natureza se manifesta, ou seja, como que você quer ser visto, como você quer ser lembrado, como você quer ser, como você quer fazer sentido nessa vida, como você quer se expressar. Consequentemente, o teu propósito ele aparece de uma forma natural. Por exemplo, vamos dizer que você não sabe, às vezes isso é até muito semelhante à questão de profissão. Às vezes você não sabe que profissão você vai ter na vida. E aí, como que você faz? Você vai fazer um teste de vocacional, você vai descobrir, você vai colocar várias coisas que você gosta, personalidade, e o teste de vocacional ele vai falar, ó, tem esse caminho. Na vida é a mesma coisa. Quando você consegue descobrir a sua identidade, por exemplo, vamos dizer que você não saiba o que é da vida. Você está aí vivendo e não faz a mínima ideia. E você nisso descobre que, por exemplo, muitas vezes a sua identidade ela se expressa através de um ensinamento, é uma coisa que você gosta de falar, você gosta de ensinar, você gosta de aprender, porque quem gosta de ensinar necessariamente tem que gostar de aprender, senão como que você ensina se você não aprende? Então, e aí, por conta disso, surge o seu propósito. Você vai ser um professor, você vai ser um palestrante, ou seja, você vai ensinar ou fazer alguma coisa. Então, todo esse propósito, ele surge muitas vezes na tua vida exatamente quando a sua identidade ela ficou clara, ela ficou transparente para você. Então você reconheceu a sua identidade, descobriu que você tem uma facilidade, um talento inato para aquilo, uma facilidade melhor. E aí, claro, dentro dessas possibilidades você vai descobrir quais são esses segmentos. O propósito de vida muitas vezes é igual. Quando você reconhece, eu quero buscar qual é o meu propósito. Tá, mas você sabe qual é a sua identidade? Você sabe como você se expressa, qual que é a sua natureza, o que você faz com certa facilidade, o que você aprendeu muito mais rápido do que qualquer outra pessoa, aquilo que você desenvolveu com uma facilidade, uma destreza fora do comum, que talvez outras pessoas precisariam do dobro do tempo, sabe? Por exemplo, idiomas. Tem pessoas que têm uma dificuldade tremenda para aprender. Tem pessoas que aprendem numa rapidez, numa facilidade, em questão de 1, 2 anos, estavam 2, 3 idiomas. Ou seja, já tem uma facilidade. Claro, se ele tem essa facilidade, ele vai descobrir que o propósito dele está muito próximo a isso. Então, não tentam ficar olhando lá no final da escada qual que é o propósito. Vê o primeiro, vê aquele ponto inicial. Então, comece a reconhecer quais são as habilidades que você tem. Ou seja, aonde a sua identidade ela se expressa. É neste ponto que você já começa a reconhecer elementos tão fundamentais e que sempre esteve nítido na tua vida e você nunca percebeu. Sabe aquilo que a mãe sempre falava, meu Deus do céu, essa criança não para de falar, fala o dia inteiro. Não, é o tempo todo falando, aí você vai ver se a pessoa ganha a vida falando. É um radialista, hoje faz podcast, hoje faz uma série de coisas, e hoje a pessoa ganha a vida falando. Ou aquela pessoa que tem toque, nossa, você tem toque para tudo, tem toque para tudo. Aí quando vai ver, é uma pessoa super organizada, articulada, essa pessoa, quando vai ver, vai trabalhar com alguma coisa sobre organização, ou seja, vai trabalhar com coisas que nada pode passar, porque ela é extremamente, rígida, organizada com as coisas, perfeccionista. Então é nisso que você começa a perceber aonde a tua identidade ela está, e ela sempre esteve presente. Desde criança, você fala, eu não percebi por quê? Porque você nunca se olhou. Porque você nunca reconheceu, você nunca se olhou no espelho e conseguiu perceber coisas que você já fez a vida inteira com uma facilidade muito grande.
Às vezes pessoas já chegaram para você, nossa, mas você é tão boa para isso, por que você não vai trabalhar com isso? Conheci uma moça, até que eu atendi há pouco tempo, que ela adorava cozinhar. Fazia bolos, fazia uma série de coisas, adorava. Tinha assim um talento. Todo mundo, nossa, por que não faz? Por que não faz? Um dia ela ficou desempregada, veio pandemia, ela começou a fazer. Hoje ela fatura, tem 2 lojas que trabalham somente com alimento. Tem 2 lojas que estão ganhando muito dinheiro. E assim, mas por quê? Alguém precisou falar para ela? Claro, porque ela tinha tanta... Ela não tinha essa visão tão grande dela, porque muitas vezes a gente confunde o que a gente gosta de fazer, o que eu gosto, o que me distrai, com a minha identidade. Às vezes, justamente, a tua identidade está na distração. Porque aquilo que você faz, assim, sem compromisso, que você faz sem dor de cabeça, que você faz sem aquela pressão, ali já é a sua identidade que está aparecendo, ali é a sua identidade que já está se apresentando. Então, isso é uma coisa legal para ficar atento, para vocês começarem tanto a perceber, quanto em questão de mediunidade, de reconhecer do outro. Porque muitas vezes, isso é dar um caminho ao outro. É quando muitas vezes o outro também não consegue identificar a própria identidade e você, com 5 minutos de conversa, parece que sugou a pessoa a todo ponto para falar, ó, você tem isso de potencial, de capacidade, disso, ó, todos esses caminhos são bons para você. Você não está chegando para a pessoa e falando, ó, vai fazer tal coisa. Não, mas você está deixando claro a ela quais são os talentos e quais são as identidades que elas podem vir a se identificar. E muitas vezes ela está identificada com apenas um ponto, mas quantos outros podem ter? Quantos outros pontos são importantes para que ela saiba? E se você se identifica com um único ponto, o teu ego te cega, porque naquele exato momento em que você deixa um único ponto, você perde todos os outros pontos também. Todos os outros acabam se perdendo. Então isso é muito importante saber e reconhecer, que os pontos em que você tem, que são importantes, muitas vezes eles precisam ser vivenciados, eles precisam ser testados, porque às vezes tudo bem, você não vai tocar a vida, você não vai fazer aquilo na sua vida, mas é mais uma habilidade a mais que você descobriu e que no exato momento em que você precisar, você não precisa ir atrás de alguém, você mesmo pode fazer aquilo daquela forma. Entendeu? Outro ponto, vou fazer uma pergunta para vocês, já que sobre a live já tem um significado, porque afinal de contas o objetivo é o desenvolvimento. O que vocês acreditam que é um médium desenvolvido? Porque outro dia me fizeram essa pergunta. Qual é a diferença de um médium, assim, não só desenvolvido e não desenvolvido, mas como vocês enxergam o que é um médium desenvolvido? Já desenvolvido. O que vem a ser? Dentro da concepção da ideia de você, daquilo que você acredita, o que você acredita que é um médium já desenvolvido? Não existe. Não, vamos dizer que já tem, um médium que seja assim, não quero nome, mas assim, o que é? Como que você, quais são as características, o atributo, o que seria, quais são os pontos principais para você dizer, este médium está desenvolvido? O que ele teria para você falar, a partir deste ponto, ele já está desenvolvido? Claro, ele pode melhorar suas habilidades, porque o aprendizado é constante e eterno, não acaba. É eterno daqui para frente. Então, assim, ele pode estar desenvolvido, mas necessariamente ele precisa melhorar suas habilidades, aprender muito mais e continuar o seu processo de desenvolvimento. Mas, claro, não estar mais no processo, mais igual uma criança. Depois que ela aprendeu a andar, ela vai aprender a correr, mas pelo menos ela já não cai mais, ela já está aprendendo a andar e já sabe manter o equilíbrio. Então, para sair nesse estágio de eu estou aprendendo a andar e se tornar este médium desenvolvido, quais são esses atributos, características, o que ele precisa ter? Controle. Conhecimento. O que mais? Intuição. Humildade. E para mim teria que ser a primeira, humildade. Porque quanto mais alto você está, maior o tom. Então é muito difícil, muitas vezes as pessoas deixam isso de lado. Muitas vezes esse é o primeiro ponto que as pessoas acabam pulando. Porque uma vez eu já falei isso e eu sempre gosto de repetir. Quando você tem algo sagrado dentro do teu corpo, você acaba confundindo, acreditando que aquilo é seu. E na verdade não, é do orixá. O brilho é o orixá, porque às vezes a pessoa pode chegar e falar, nossa, teu santo é bonito, teu Exu é muito bonito, tua pombagira é maravilhosa, tudo tal. Alguém falou você? Se naquele dia ele não vem, e aí? Se ele decide não aparecer, o que vai aparecer ali? Nada.
Então, ou seja, o mérito não é nosso. Esse é um ponto principal. Por isso que eu sempre falo, a humildade é fundamental. A humildade é o básico, porque ter um santo, ter um orixá, iniciar esse processo de desenvolvimento é iniciar um processo de humildade, de reconhecimento ao outro, de reconhecer que na realidade você é apenas um veículo. Você é apenas um veículo. O que um veículo faz? Ele só te leva para um lugar ao outro. Não é o veículo que conquista as coisas. Ele só te levou de um lugar para cá, de lá para cá. Então, ele é somente um veículo, é uma ferramenta. Porque na realidade, a humildade é o que te mantém não apenas com o pé no chão, mas é o que faz com que você desidentifique-se para saber que você está a caminho de um orixá. Mas tudo aquilo de divino que existe dentro de você não é seu, é dele. Em algum momento a gente confunde isso. E muitas vezes acaba confundindo, acreditando que aquilo é do orixá. Que aquilo muitas vezes, aquilo é eu. Não, aquilo é o orixá. O que mais? Qual outro ponto? Confiança. Claro, porque se você não confia nas suas entidades, você vai confiar em quem? Então você precisa confiar. O que mais? Crença. Hã? Crença. Sim. Sim, tem que ter fé. Tem que ter fé. É igual quando fala, você acredita no seu orixá? Não, eu não acredito no orixá. Eu sinto no orixá. É diferente. Acreditar é uma coisa em que eu não posso sentir. Então, eu acredito que tal coisa, tipo, que a gravidade existe. Eu não estou sentindo ela, eu não acredito. Agora o meu orixá eu sinto, porque eu sinto a presença dele, a energia dele, ou seja, eu sinto ele. Então, é muito mais do que apenas acreditar. Eu senti. Você tem como negar o que você sente? Eu estou segurando o papel. Tem como eu negar que eu não estou segurando, se eu estou sentindo o papel? Agora, se eu creio que tem um papel na minha mão e eu não estou sentindo, é diferente. Então, por isso que eu falo, o orixá não é questão de crer, é questão de sentir. Quando você faz um santo, você recolhe, você tem alguma coisa, você sente aquela vibração dentro de você. Como que você, de um dia para a noite, você nega isso ou renega isso? Não existe. Como? Você sentiu isso na tua vida? Isso foi presente. Como? Então, por isso que eu falo, essa fé está muito mais ligada a um processo de sentimento e ao mesmo tempo de, sabe, uma coisa também física, em todos os sentidos. O que mais? Empatia. Em que sentido? Com o outro ou com o orixá? Não, com o outro. Sim, claro, porque sozinho ninguém chega a nada. Se você não tem o outro para ter o seu aprendizado, como que você chega aqui lá? O outro é mentiroso. Legal, mas como que você vai agir diante de um mentiroso? Como que vai você, suas atitudes, ou como que você vai viver diante de uma pessoa com essa debilidade ou uma virtude? Eu creio que até mesmo os problemas de quem vem. Claro, sempre. Porque tem gente que confunde, né? Traz o problema para dentro do terreiro, o seu lá fora. Claro. E às vezes o seu é pequeno perante ao próximo que está ali precisando de você. Com certeza. E naquele momento você está ali justamente não por si. No entanto, que eu sempre falo, sabe qual o ponto que você começa a perceber que você está errado, você está equivocado? Quando você começa a deixar de vir, de trabalhar pelo outro e só por você. Pela sua vaidade, porque é bonito, porque os outros falam bem, porque os outros elogiam, naquele exato momento que você vai, por exemplo, vou dizer no meu caso, que eu vou deixar, por exemplo, o rum de Oxalá, eu vou deixar do motivo, sempre é que meu Oxalá venha, naquele rum dele, quando geralmente eu faço em setembro, para que meu Oxalá possa vir, para dar paz para todos, para trazer luz para todos, para que possa dar um abraço e nesse abraço acolhedor deixar todos não digo só confortados, mas assim, que possa confortar e ao mesmo tempo trazer um algo a mais, ou seja, que pelo menos aquele abraço, aquela energia, aquela presença dele faça diferença na vida daquela pessoa por aquele momento e que ela, quando lembrar disso, em algum momento de dificuldade, ela lembre que em um determinado momento ela abraçou o Oxalá. E que naquele momento existe uma vibração e é só ela lembrar disso num momento de dificuldade e saber que aquilo vai ajudar. E N coisas, assim, que se eu ficar falando, eu vou até amanhã sobre esse assunto. Mas, no exato momento em que eu deixar isso de lado e falar, não, eu vou dar um rum, porque eu quero mostrar a roupa que eu tenho, porque eu quero mostrar a cor que eu tenho, porque eu quero que os outros elogiem, porque eu quero ser um Oxalá bonito, porque eu quero ser isso, eu quero... Nesse exato momento, eu acredito que o meu próprio Oxalá é o primeiro a não mandar toda a intensidade para mim. Porque se eu estou preocupado e estou fazendo algo com a preocupação muito mais de um valor extremamente baixo, que seja vaidade, ego, orgulho, ou qualquer outro valor que não seja o valor real, a gente perde.
Porque se você for analisar, a gente vive a própria caridade, que é a caridade e a generosidade. E a própria caridade e a generosidade, ela é completamente, assim, destituída de um sentido de devolução. Porque a generosidade, para ela ser limpa, ela não pode ter um interesse. Porque se ela tiver um interesse por trás, automaticamente ela já perdeu o seu sentido. Ela é investimento, ela é previdência, ela é qualquer outra coisa a não ser a generosidade. Por isso que eu falo, a generosidade, o bem ao próximo, é uma coisa que não tem bate e volta, não tem troca. Porque se existir a troca, ela perdeu o sentido, ela não é generosidade. É investimento, é previdência, é qualquer coisa menos generosidade. Por isso que às vezes eu vejo, às vezes eu fico muito chateado em ver muitas vezes pessoas que aí eu fiz isso e vem cobrar muitas vezes coisas que fez. Aí eu penso, então não foi de coração, não foi a generosidade que fez. Isso nos dois sentidos, tanto como o que dá, como aquele que recebe. Ou seja, então cadê o valor por trás da generosidade que seria exatamente ali o livre compromisso, simplesmente o dar, entende? Então isso é uma das coisas que eu acho que faz muito sentido e faz com que o médium ele reconheça. Então um dos pontos que eu acredito que o médium em desenvolvimento ele tem é justamente essa visão de que a generosidade também ela é livre de qualquer troca, livre de qualquer contribuição que possa ter. Uma outra coisa que eu também vejo que é muito importante dentro desse processo, que além de você reconhecer o outro, é descobrir que quando você faz algo para prejudicar ou para afetar uma outra pessoa, obrigatoriamente você está corrompendo uma das maiores leis que existem na vida, que é a lei do compromisso, que é a lei do outro. No entanto, o que é o trocar a bênção? Então, quando alguém te pede a bênção, o que muitas vezes você também acaba pedindo a bênção? O que é motumba? É trocar. Então, quando alguém chegar para você e pedir a bênção, você fala que meu pai, que minha mãe me abençoe, e a bênção também. E também você também pede a bênção. Exatamente. Por quê? Porque você está reconhecendo que dentro dele também tem um Deus, dentro dele também tem algo sagrado. Então, ao mesmo tempo que o outro está reconhecendo que há de sagrado em você, você está reconhecendo que tem de sagrado entre o outro. Agora, se eu vou prejudicar, se eu vou fazer um mal a uma outra pessoa, é porque eu não estou respeitando o que o outro tem de sagrado. Como que eu vou fazer mal a um ser também com um potencial, com algo divino dentro de si? Isso não existe, isso não faz sentido. Entende? Então, todo esse reconhecimento, todo esse lado, muitas vezes, de reconhecer o que o outro tem, o outro me reconhecer, faz com que eu perca meu alto ego, meu egocentrismo, porque automaticamente eu reconheço, além de mim, que há algo sagrado também. Então isso é um ponto principal. Uma outra coisa que eu acho que é importante, para mim é uma das coisas mais importantes dentro de um médium de desenvolvimento, o autocontrole. O autocontrole, em todos os sentidos. Primeiro, o autocontrole emocional. Claro, vai ter momentos que vai ter altos e baixos, claro, porque a vida é uma gangorra, a vida é uma montanha russa, então é claro que vai ter, isso é natural. Qual que, para mim, vem a ser o erro após isso? O não reconhecimento. Porque você tem um momento de altos e baixos, ok, mas quando você reconhece que você teve um momento de baixo, que você tenha a humildade o suficiente de reconhecer isso, de falar, nossa, como eu posso ressarcir essa situação, como eu posso fazer esse tipo de coisa. Então esse é um ponto. E ao mesmo tempo, o autocontrole em relação à sua própria entidade. Porque para mim, o médium em desenvolvimento é aquele que consegue suprimir totalmente a tua vaidade e o teu ego e permitir com que a entidade seja ela. Ou seja, você tem um controle sobre a tua vaidade, sobre o teu ego, você tem um controle sobre o teu raciocínio, sobre o teu ponto de vista, sobre a tua opinião, e você permite com que a entidade naquele momento possa se expressar livremente. Então, é bonito quando você olha para uma entidade e você olha que a entidade está 100% ali, que não tem aquela interferência do médium. Ele sendo consciente, inconsciente, nada disso faz diferença, mas é você ver que o outro, ele é totalmente naquele momento reservado, ou seja, totalmente anulado
e permite com que a entidade consiga se expressar livremente e se controlar através, ou seja, ter o autocontrole dela mesma. Então isso também é um processo legal. E isso eu vejo de ambos os lados. Às vezes tem entidade que chega e quer dançar, e a pessoa tem vergonha, e a vergonha não vai permitir. E ele está naquele começo, ele quer segurar, ele não quer deixar a entidade fazer. Às vezes a entidade quer chegar, quer dar uma gargalhada, quer dar para trás, e aí a pessoa se trava porque ela tem vergonha, ou porque não está preparado, ou nossa, muita gente, muito isso. Por isso que muitas vezes quando os médiuns que estão em desenvolvimento me falam, muitas vezes, eu tenho vergonha, eu não quero, esse desenvolvimento vai ser com menos pessoas, não sei do que, não. Porque essa vergonha é justamente a tua vaidade que está prejudicando o teu desenvolvimento. Então, mais um motivo para você já ir com a cara e com a coragem e tirar isso. Porque não é você, é a entidade. E se você bloqueia isso, claro, a entidade não está tendo todo o controle. Claro, tem entidades que vão querer se exceder um pouco a mais, claro. Mas aí tem um mais velho, o pai de santo, a mãe de santo, quem está na casa, chega, chama e fala, calma, faz isso assim, faz assim. Vai ajudando, não no sentido de rotular ou no sentido de podar, mas vai contribuindo para que naquele momento a entidade ela vá se estruturando dentro daqueles atos que comportam muitas vezes a casa, ou o lugar, ou a própria pessoa, se a pessoa tem limitações ou não. Então, ou seja, aí você vai reestruturando. Mas o que não pode é justamente, primeiro, permitir com que a vergonha seja um impeditivo, ou seja, que te impeça de muitas vezes você permitir com que a entidade se expresse livremente. Por isso que muitas vezes depois de um certo tempo, muitas vezes eu gosto de falar, pega mais uma entidade, quando ela estiver mais afiada, começa a ir para outra e coisas do tipo. Porque depois que você está afiado com aquela entidade, que ela já está mais livremente, você já tem aquela confiança maior. Então a próxima entidade que vier e vai fazer algo um pouco diferente, aquela anterior já fez várias coisas diferentes, você não vai bloquear. Porque muitas vezes uma entidade da outra é completamente diferente. Então isso é uma das coisas que eu acho também importante. Algum outro assunto, alguma outra coisa que vocês acham que é importante? O que vocês reconhecem como médium já desenvolvido? Vontade de aprender. Sempre, aprendizado. Mas isso o novo também tem, né? Isso não é necessariamente só de quem já... O novo também tem. Uma pessoa que é nova também tem um processo, também está interessada em desenvolver. Já ter conhecido suas faculdades mediúnicas. Não ter conhecido, porque ainda se pode descobrir muitas outras. Assim, mas pelo menos você ter consciência de que naquele momento aquele carro-chefe é o que vai te levar para os lugares onde você possa conhecer outros. Então, claro, você ter um pano de fundo. Ou seja, você ter um pano de fundo e saber que, por exemplo, aquela ferramenta, aquela faculdade mediúnica será a principal a contribuir para o teu autodesenvolvimento, teu crescimento. Ou seja, o que mais? Respeito com os mais novos e querer passar a informação, não reter os conhecimentos. Claro, isso é o principal. Não mas só isso, reter, infelizmente, mas também passar. Então, mas isso infelizmente não é tão comum. Que nós, hoje não tanto, mas antigamente era muito comum os velhos ir embora e levarem o conhecimento e não passar. Muitos por vários motivos, muitos porque aprenderam assim, aprenderam tendo que ralar, outros porque não conseguiram de graça, no sentido não financeiro, mas em todos os sentidos, então também não quer passar de graça. Só que isso é uma coisa interessante, que é um ponto de vista, você tocou num ponto de vista legal, assim, a comentar, até que dá para entrar num outro assunto. Muitas pessoas que vão entrar na casa, que vão vir atrás, vão vir a fim de sugar você ao máximo. E muitas pessoas, muitos até filhos, já chegaram a falar para mim, não, nega o conhecimento nesse momento, a pessoa só está vindo para isso. A pessoa ela não tem compromisso, não tem isso, não tem aquilo, ela só quer vir para poder sugar o conhecimento e ir embora, e ponto final. Outros o contrário, outros querem vir já achando que sabem tudo, que já tem todo o conhecimento e também não querem aprender, não perguntam, não querem saber. Quer dizer, tem de tudo. Uma casa onde tem 40, 50, 60 pessoas, vai ter de todos os tipos de pessoas possíveis. Quando essa pessoa ela me falou isso, eu fiquei pensando, assim, não respondi nada na hora, e eu pensei, falei, eu vou refletir sobre isso. E depois eu vim a ouvir isso de uma entidade, que chegou para mim, esperou eu raciocinar, eu chegar ao meu pensamento, ou seja, a minha própria conclusão. Depois a entidade chegou justamente para mim e falou, então, o que você pensou sobre isso? Você vai reter o conhecimento? Você vai passar? Você vai isso e tal? E aí a minha resposta foi, não, eu sempre passei o conhecimento.
Assim, porque eu acho que quanto também mais eu passo, mais eu aprendo. Porque às vezes a pessoa pode me trazer também um outro ponto de vista que eu não tinha visto. E às vezes a pessoa reflete um pouco diferente. E aí me passa uma outra visão. E aí também, por isso que eu acho que o conhecimento ele não pode ser retido. Porque se eu ficar com conhecimento velado só para mim, primeiro eu estou sendo egoísta. E acho que eu estou justamente sendo egoísta do que tem melhor no mundo, que é a sabedoria, o conhecimento. Segundo, muita arrogância minha achar também que só eu tenho conhecimento. Eu posso ter sobre esse assunto, mas o outro tem sobre aquele outro. Se eu for falar, por exemplo, sei lá, sobre TI, eu não faço a mínima ideia do que é. Ele vai saber falar e vai me explicar. Ou seja, cada um tem o seu. Então, o meu conhecimento não faz melhor do que ele. Só porque o meu conhecimento é sobre uma espiritualidade, tá, mas não existe grau de relevância, existe grau de circunstância. Se eu estiver mexendo no computador, o conhecimento dele é mais útil, mas não melhor. Porque se eu estiver falando sobre espiritualidade ou alguma coisa, esse conhecimento é mais importante naquele momento, naquela circunstância. E a entidade virou para mim e falou, que bom que você pensou desse lado. Porque o que você teria que pensar é que, imagine que você é como se fosse um manancial de conhecimento. Ou uma fonte que está jorrando, uma cachoeira jorrando. Você acha que ela está preocupada com quem foi lá, pegou um copo, bebeu e foi embora? Vai fazer falta para aquela cachoeira, aquele copo de água que alguém foi e pegou? Se a pessoa te viu apenas com esse interesse de vir pegar um conhecimento e foi embora, que pena para ela, que ela achou que você só tinha isso a oferecer. E não é o que você dá que vai te deixar, por acaso você vai ficar mais burro por você dar o seu conhecimento? Não, então, se você fosse, tudo bem, não dá. Mas pelo contrário, você pode ficar até mais inteligente, porque você vai conversar, você vai falar, e você às vezes falando, você pode perceber algo que você ignorou lá atrás. Então imagine que você é como se fosse um manancial de conhecimento que você, sabe, tem que passar, e não é o que você passa que te deixa mais burro. Então, você está preocupado com isso? Ah, mas isso é velado e tal, não sei o que, tá. Ok, claro, não vou passar segredos, muitas vezes de Roncó, coisas específicas, que não é porque é segredo, é porque não tem preparo para entender. A mesma coisa eu vou falar sobre um físico sobre átomo. Ele vai me explicar coisas que eu não vou entender a mínima coisa. Tipo, ele está falando grego para mim. Diferente que se eu for falar com um professor de física, ele vai conseguir explicar de um modo que eu entendo. Mas um físico teórico de uma universidade XYZ lá, eu não vou entender o que ele está falando. Então, claro, conhecimento de acordo com o teu conhecimento também, ou seja, com a tua consciência. Não tem como fugir disso. Então, e ele me falou justamente dessa forma. E eu falei, que bom que eu nunca fui uma pessoa disso. Tanto que todo mundo que chega, filho, quem quer que seja, chega, pô, você sabe sobre tal coisa? Pô, é isso. Até onde eu sei. Se a resposta for suficiente, ok. Se não for, eu posso me informar e ir atrás dos meus mais velhos também, para que eu possa conhecer mais e trazer mais informações. Porque tem coisas, claro, que a gente é limitado. A gente conhece até a página 2. Então, se serviu, se não serviu, vou atrás, vou também. Porque às vezes é justamente esse conhecimento, essa pergunta que ela está me trazendo, muitas vezes está justamente elucidando ou criando em mim um outro ponto de vista na minha vida. Ou seja, que eu também vou atrás e vai me levar a um segundo conhecimento. Eu achei bem bacana isso. Algum outro ponto? Além disso, que vocês acham que o médium desenvolvido tem que ter? Que vocês enxergam como que o médium desenvolvido tem? Claro, ele tem que reconhecer qual é exatamente, não o propósito às vezes, mas às vezes a identidade. Às vezes ele não tem um reconhecimento diante do propósito dele, porque ainda ele está descobrindo, mas muitas vezes a identidade dele já é clara. Pelo menos quanto a isso ele não tem dúvida. Ele sabe quais são suas habilidades, seus talentos, suas características, quais são aquilo que ele precisa aperfeiçoar, aquilo que ele precisa melhorar. Então ele tem pelo menos um conhecimento muito mais amplo da sua real identidade, da sua natureza, da sua essência. E claro, isso sempre vai levar ele, por exemplo, se ele percebeu que ele tem uma facilidade para lidar mais com animais, ele já sabe qual é o caminho dele. Entre ele ser um veterinário, entre ele ser um cuidador de animal, um adestrador, ele já sabe que está dentro desse caminho. Desde o veterinário é um adestrador, mas ele sabe que é neste caminho que ele vai lidar com o animal. Então, a identidade dele ficou clara. Ele tem facilidade para lidar com o bicho. Entende? Algum outro? Levar para a vida também, né, pai? Oi? Levar para a vida fora do barracão, o que você aprende com as entidades, a sua mediunidade, para a sua família, para as pessoas. Porque
Porque aplicar aqui dentro, eu acredito que é mais fácil, todo mundo tá em sintonia. Então. Sim. Agora, colocar o pé pra fora. Sim, sim. É uma coisa que o Bentinho sempre fala, 5 minutos de oração, todo mundo consegue ter autocontrole. Quero ver 24 horas. E não só os desenvolvidos, né? Não, Sim, todos. qualquer pessoa. Sim, o levar para a vida. Isso é uma coisa que ele fala e é uma grande verdade. 5 minutos de equilíbrio enquanto você está rezando, qualquer um consegue. Quero ver 24 horas por dia você manter o equilíbrio. Aí é difícil. Então, quer dizer, naquele momento que você fala, não, agora eu vou rezar, eu vou fazer, eu vou criar uma meditação, eu vou fazer. Naquele momento você consegue ter autocontrole e durante os momentos pesados. Que é uma das coisas que é importante. Que muitas pessoas às vezes não entendem e não sabem. E eu vejo muitas pessoas ao entrar no candomblé justamente com essa visão, acreditando que ao entrar, não digo só o candomblé, em qualquer religião, numa umbanda, no candomblé, num evangélico, no próprio catolicismo, que a pessoa vai se comprometer a alguma coisa, muitas vezes acreditam que vão estar muitas vezes imunes às situações. É mentira, não vão estar. Não chegam, a gente vai ver de tudo. Não é porque fez o santo muitas vezes que é privilegiado, não será privilegiado. Não vai ser, pode ter certeza. Ah, fiz o santo, eu estou privilegiado. Não estou. Você vai passar perrengue, você vai ter doença, você vai ficar doente, você vai morrer. Você vai ter todos os problemas como qualquer outra pessoa. Não é porque o santo vai te dar ele vai tirar você de uma situação. E a gente tem essa falsa ilusão de achar que muitas vezes nós teremos uma certa facilidade, um que a mais de Deus, porque eu fiz isso. Não. Mentira. Tanto que eu sempre falo, fazer santo não muda a nossa vida, muda a gente enquanto pessoa. O objetivo do santo é mudar nossa constituição, nossa, não o orixá, não a vida. Ah, eu vou fazer o santo, vou ficar rico. Meu filho, é capaz que aí você fique pobre, porque se você entrou com esse propósito, a vida, você vai deixar de fazer uma série de coisas, vai deixar de pensar uma série de coisas, a vida vem da rasteira, justamente, para mostrar que você entrou com o propósito errado. A gente faz o santo para mudar. Então, isso é uma coisa que o Bentinho sempre fala. Quando você reza, você não está influenciando Deus, você está influenciando você. A oração serve para influenciar quem está rezando. Porque a gente acha que não, eu vou rezar, Deus vai ficar com dó de mim, vai olhar com carinho e vai falar, beleza, eu vou fazer com esse pobre coitado, vai lá e faz. Ou seja, a gente acha que a oração influencia Deus, ou seja, a gente acha que Deus é completamente manipulável por oração. Não, a oração não vai influenciar e manipular Deus, vai influenciar e manipular quem está rezando, quem está orando. Olha como é diferente, olha como o ponto de vista é completamente outro. E aí, claro, essas pessoas que muitas vezes entram por esse propósito, estão por do lado da vida uma seguida da outra. Aí muitas vezes se revoltam, tudo isso não, só no candomblé, em qualquer religião. Aquelas pessoas que batem no peito que eu tenho já agora, isso eu já vi muito, tenho Jesus, nada acontece comigo. Meu Deus do céu, a primeira coisa que lá na frente ela é assaltada por Jesus. O cara chega lá, dá um tiro nela, qual o nome do cara? Vai ver lá, Jesus. Não existe isso, não tem. Porque se existisse uma religião que pudesse te dar um certo privilégio na vida, só existiria ela. Só existiria ela. As outras não seriam importantes. Por quê? Porque não é o como você chega diante dela ou ela diante de você. É o quanto você está aberto para que ela possa modificar e mudar a sua vida. Esse é um dos pontos principais. E eu acho que uma das coisas também do médium em desenvolvimento é isso. Não só entender o propósito, mas ter uma relação saudável com o teu orixá e com a religião. Porque muitas vezes eu converso com muitos médiuns antigos e a relação com a religião, com o candomblé, com a casa, com o pai de santo, com o orixá, é tóxica. É uma relação completamente ruim. E a pessoa não faz nada por melhorar aquilo. A pessoa não vai atrás, não procura melhorar, não faz, muitas vezes, para chegar, muitas vezes, no limitável, para chegar ao extremo, onde ela abandona a religião, onde ela se revolta, onde ela quebra tudo. Ou seja, por quê? Porque ela nunca teve uma relação saudável e nunca procurou ter. Então isso é uma coisa também importante que eu acho que o médium de desenvolvimento ele tem. Ou seja, ele está num passo acima na relação com o orixá, com a religião, com o pai de santo, com os irmãos, com o ebé, com a comunidade. Ou seja, ele está numa relação acima. Ele entende que ele não é o Tazo do Fandangos, ou seja, ele não é a última bolachinha do saco. Ele não, ele é uma pessoa substituível como qualquer outra, assim como eu. Eu digo qualquer um, mas assim como eu também. Assim, se de repente o dia de amanhã eu acabo, desencarnando já precocemente e a casa decida continuar e outra pessoa assume e vai, a casa não vai parar, ela vai continuar do mesmo jeito. Eu estando aqui ou não estando, a
casa vai continuar. Hoje vocês têm eu como pai, amanhã vocês vão ter outro, um pai ou uma mãe, e vai continuar do mesmo jeito, da mesma forma. Porque para a natureza, você vai morrer amanhã, meu filho, amanhã uma flor vai abrir, a primavera vai chegar, as coisas vão acontecer da mesma forma. Ou seja, mas a gente tem essa falsa ilusão de achar que não. Então, uma das coisas que é importante também reconhecer, levando a esse lado do que a Gi falou que é bacana, de levar para a vida, é também fazer uma distinção entre a informação e a formação. O médium mais consciente, o médium mais desenvolvido, ele tanto tem uma informação maior, porque ele busca muito mais conhecimento, ele é um buscador de conhecimento, mas aquela informação é útil na vida dele e modifica ele enquanto ser humano. Então, automaticamente, aquilo que você sabe tem que ser colocado em prática, tem que ser visto nas suas atitudes. Porque eu prefiro muito mais aquela pessoa que eu reconheço no andar do que aquilo que ele fala. Porque ele fala o que quiser. Muitas vezes as pessoas elas falam aquilo que elas gostariam de ser, elas nem são aquilo. E a gente acaba comprando, assumindo aquela ideia e vai. A formação não. Então você vê como ela se movimenta, como ela age, como ela tem atitudes, o como ela se posiciona diante de fatos e de situações. Às vezes ela vai errar, claro que vai errar em milhões de vezes, mas não é o erro dela, é também o que ela faz com o erro. Ela reconhece, ela procura consertar, ela procura aprender com aquele erro para que não repita mais. Ela consegue olhar para o orixá, sabe, sem se envergonhar, sem abaixar a cabeça, conseguir olhar de cabeça erguida para o orixá e saber que ela está fazendo o melhor dela, que ela está se dedicando ao orixá, à vida dela da melhor forma possível. Então é um conjunto de formação e informação. Porque você tem informação, mas essa informação ela é só útil quando ela te forma. Porque senão você é um mero cabide de conhecimento. Você é apenas uma pessoa que tem um monte de cultura, de conhecimento, informação, mas não coloca em prática. Ou seja, você é apenas um receptor de conhecimento. Ou seja, nada além. Imagina um pote que vai colocar doce. O pote não come o doce, ele só guarda. Acabou. O dia que não tiver doce é descartável. É diferente de quem se alimenta daquilo. Assim, é a mesma coisa. Ter o conhecimento, mas o conhecimento ser útil na tua vida. E o outro lado é a coerção e a convicção. Quantas vezes fazemos coisas na vida muito mais por coerção e não por convicção? Temos que fazer as coisas por convicção, não por medo da coerção, por medo do erro, por medo do castigo. Quantas pessoas, eu não faço isso porque meu orixá vai me punir. Eu não... Às vezes a gente escuta uns absurdos, tipo, não vou sair com um homem casado porque... A mulher já ri. Porque senão meu orixá, ou minha bombagira, ou quem quiser, vai dar um solavanco na minha vida. Pô, então você... Quer dizer, então você é um cachorro adestrado que está numa correntinha ali. Um dia que você soltar da corrente e não tiver o santo para te punir, você faz? Então, ou seja, o que faz com que você já não esteja fora da linha é a punição? É a coerção? Não. Eu não faço por convicção que é o correto, que é o bem, o que eu não desejo para o outro não quero para mim. Então, quer dizer, é por convicção. Isso é estar próximo ao orixá. Isso é estar muito mais próximo. Então, comece a ver quantas coisas hoje você acaba fazendo por convicção e quantas você faz por coerção. É difícil, tirar disso, porque a gente vem de uma sociedade cristã, onde além do pecado e o medo, o temor a Deus sempre foi muito grande. Então, quantas coisas... Por quê? Porque antigamente a lei não existia. Antigamente, há alguns anos atrás, se a gente for falar, sei lá, de 140, 150 anos atrás, você podia comprar um ser humano e matar, porque era a tua propriedade, modo de dizer. Menos de 200 anos atrás você podia fazer isso. Quer dizer, então você imagina, numa terra onde não tinha lei, onde se você tinha dinheiro, poder, posse, você podia, como que você ia controlar as pessoas? Através do temor a Deus. Então, o temor a Deus, por mais que hoje não exista mais, e após a Idade Média se perdeu tanto esse medo, a Inquisição, as coisas, mas culturalmente e mentalmente não existe. Ainda você pode não perceber, mas inconscientemente, às vezes você não faz coisas erradas porque você não tem medo de ser punido, de ir para o inferno, de que pode voltar contra você, que é o que o kardecismo muitas vezes ainda incentivou. Não faz o mal, porque se você faz o mal volta contra você. É a lei do karma. Ou seja, a lei do karma é uma coisa indiana, sabe? Uma coisa que está lá no Mahabharata, Bhagavad Gita, que vem, e aí o kardecismo pegou e pôs a lá espiritismo a seu modo.
e deturpou completamente a visão de karma, que não é isso, e você muitas vezes não faz porque você acha que se você faz vai voltar para você, sabe? Tipo, como se o karma se resumisse apenas isso, ou seja, e aí é diferente, porque além de ter uma outra explicação, faz parte de uma outra cultura, é de um outro entendimento, que uma cultura entre Oriente e Ocidente é completamente diversa. Você não tem como julgar um conhecimento oriental, muitas vezes, pelo um raciocínio, uma moral ocidental e vice-versa. Você não tem como fazer isso. Então, é importante que você descubra e reconheça esses pontos de coerção que você tem na vida e troque por convicção. Eu não faço o errado não porque eu tenho medo, porque eu faço o certo porque eu acredito no certo, porque eu sou a favor dele e acho que é bonito, porque é independente se eu estiver vendo, se eu não tivesse alguém, sabe? Eu faço por mim, faço pelo meu orixá, faço pelo meu processo de evolução. Porque senão, se eu faço com medo, o dia que eu não tiver o medo, eu faço o que eu quiser, ao modo que eu quiser. É o que difere um sociopata do psicopata. Exatamente. Igual é a mesma coisa, né? Na verdade é. A ideia, a mudança entre psicopata e sociopata nasceu porque uma parte específica curiosidade, talvez. Não, isso não. Foi uma parte específica da sociedade que começou, os idiotas, para falar português claro, começaram a acreditar que aquele sociopata era fruto da sociedade e não necessariamente dele. Eles começaram a achar que ele era um pobre coitado e a sociedade o fez daquele jeito. Então vamos diferenciar o sociopata do psicopata. Hoje já descobriram que não tem nada a ver, a pessoa já tem uma psicopatia, algum problema, algum distúrbio, alguma coisa, que muitas vezes a sociedade pode ter sido gatilho, mas que já existia. Claro, não sou médico, não sou nada para entender desse assunto, mas o pouco que eu sei foi apenas numa determinada fase, acho que em 1990, que se criou esse termo sociopata acreditando que ele era fruto da sociedade. Já se perdeu. Depois acho que ninguém mais fala isso. Hoje já é psicopata e ponto final. Acredito eu. Deixa eu ver. Entanto que uma das coisas que também é importante, todo esse conhecimento, quando fala da informação, é muito importante saber que todo conhecimento, também dado em mãos equivocadas, muitas vezes é errado. Por quê? Justamente porque é o mesmo que você dá uma faca na mão de uma criança. Às vezes eu fico imaginando, você imagina quando o fogo foi descoberto? Lá atrás e o homem ainda não dominava? Quantas florestas foram queimadas? Quantas pessoas se queimaram? Quanta gente morreu queimada por conta de não conseguir dominar aquele elemento que era o fogo? Sabe? Eu acredito que o conhecimento é exatamente esse fogo, em que muitas vezes você dá a uma pessoa que não é preparada, que não tem preparo para aquilo. E o quanto ela pode se machucar e o quanto ela pode machucar outras pessoas em relação também àquilo. Claro, muitas vezes, esses tipos de pessoas, muitas vezes não têm também tanto conhecimento e não buscam, porque muitas vezes o ego não permite. Por acreditar que sabem demais, que tem conhecimento, ou seja, uma pessoa muitas vezes já preenchida. E aí, claro, essa pessoa ela não busca muitas vezes esse conhecimento. Por um lado é bom, porque ainda assim ela não reconhece que muitas vezes o próprio ego, a vaidade, ou seja, algum distúrbio dela, justamente é o que impede ela ter mais conhecimento. Por um lado é bom, porque às vezes eu vejo como se isso fosse até uma medida protetiva, como se isso fosse uma medida de segurança para ela. Então aí você fala, pô, você está querendo dizer que o ego, muitas vezes a vaidade é uma proteção? Acho que em alguns casos, nestes casos especificamente, embora eu não conheça ninguém que eu possa dar de exemplo, não me vem ninguém à mente para isso, mas acredito que deva ter casos em que muitas vezes o ego e a vaidade, ela protege, porque se você tiver mais conhecimento, é o mesmo que você imaginar um maníaco, de repente virar médico e conseguir aprender uma série de coisas. Então não, acredito que esse maníaco dificilmente, claro, vão ter médicos que são psicopatas, tem claro, mas acho que o número de psicopatas médicos e psiquiatras e psicólogos e hipnóticos é muito menor do que a gente imagina. Assim, acredito eu. E eu espero que seja. Porque senão nós estamos perdidos. Que sociedade é essa que nós estamos criando e que estamos vivendo e estamos deixando aí para os nossos descendentes, né? Então, que medo que é em relação a isso. Então, a ideia do fogo é uma coisa que eu às vezes acho curiosa. Porque muita gente se queimou. Quantas florestas, lugares foram queimados, casas foram queimadas
justamente por conta de não dominar aquele conhecimento que estava ainda manuseando, que estava ainda degustando, que estava ainda, sabe, exercitando. Eu acho que o conhecimento muitas vezes também é esse fogo. Então eu acho que o cuidado com o conhecimento eu acho que também é importante. O cuidado com aquilo que você sabe. Às vezes eu vejo coisa que é importante, o Pai de Santo me deu essa condição para fazer tal coisa, por exemplo, para ir a mim, para fazer uma coisa ali, para fazer uma coisa para Egum, para fazer uma coisa para Exu. E aí no seu descuido em relação cria problema. Vai criar dor de cabeça. Problemas que muitas vezes podem virar bola de neve e você não sabe até onde esse problema vai. Por quê? Porque às vezes é uma informação, um conhecimento, uma responsabilidade, algo dado, em que necessariamente você não tratou da forma que deveria. E aí o problema vem. Então isso também é uma coisa importante. Isso é uma coisa, vou dar um bolinho a alguém, vou fazer o meu santo, vou fazer isso. Ok. Está vendo o quanto isso vai abrir, o quanto de informação isso vai trazer na sua vida? Você está preparado para lidar com isso? Porque senão você vai se queimar. Senão você vai se queimar. É dar uma faca na mão de uma criança. Ela vai brincar, sim, mas até ela descobrir que corta, ela vai ter que se cortar. Ela vai ter que botar a mão na lâmina ou na ponta, se machucar, ver o sangue, chorar, falar, tá doendo. Aí na segunda vez ela vai pegar com muito mais receio e vai tratar muito melhor. Então, infelizmente, isso faz parte da experiência. Isso muitas vezes faz parte da própria experiência do autoconhecimento. Porque a informação, muitas vezes, ela precisa, eu não digo doer, mas muitas vezes ela precisa mostrar que ela tem consequências. E as consequências dela, nem sempre temos o controle delas. Na maioria das vezes não temos. Infelizmente, na maioria das vezes não temos. Porque quando é dado um conhecimento e você faz algo, a partir daí, assim, um outro assunto que eu vou tentar falar rapidinho, não sei se a live vai cair, que eu acho também importante, é justamente o fato de a ideia do karma que se cria, que é uma coisa muito interessante, que já até entrei já nesse assunto, e as pessoas me perguntam, não, mas eu tenho uma relação, como que é? Eu estou pré-determinado, e hoje justamente saiu uma pergunta meio que parecida com isso. Mas eu tenho, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo de algo parecido. Eu tenho muitas vezes uma relação com uma pessoa, seja de trabalho, ou seja uma relação amorosa, e existe uma determinação de que eu vá viver eternamente com essa pessoa, ou eu não vá. Como que fica isso? Muitas pessoas, quando chegam, muitas vezes ou em Búzios ou diante de uma entidade para conversar, muitas vezes elas têm aquela ideia de que ela vai ter aquela pessoa, e aquela pessoa entra na vida dela, e muitas vezes ela vai morrer, aquela pessoa vai viver eternamente com aquela pessoa. Não. E muitas vezes não, porque isso está pré-determinado, não é como que é esse processo de determinação, ou esse processo. Bom, de forma bem objetiva, porque isso é um assunto que não vai dar tempo para falar tudo, temos praticamente 2 minutos, mas assim, obrigatoriamente toda pré-determinação ela só existe quando não existe uma outra pessoa. Quando existe o outro, por que você é privilegiado e o outro não? E como que a natureza vai achar 2 pessoas que estão com o mesmo destino, se ela não repete nem a mesma digital? Na mesma mão, digitais são diferentes. Ou seja, a natureza ela não repete em nada, absolutamente em nada. Então por que ela vai repetir o mesmo destino para 2 pessoas? Não. Então não existe, eu estou pré-determinado a viver com essa pessoa o resto da minha vida. Não. Às vezes você não está nem pré-determinado a conhecer essa pessoa. Aquilo que cabe somente a você, ao seu destino, ok. A natureza consegue, que seria, por exemplo, essa sua identidade. A tua identidade, ela consegue pré-determinar que você pode. Só que você pode escolher no meio do caminho deixar de ser um veterinário e montar um matadouro. Depende da tua moral, a tua coisa. Você vira um matadouro e começa a ganhar dinheiro vendendo carne. Tudo bem, você vai mexer com o bicho, modo de dizer. Mas em relação à outra? Não. Porque tem o meu destino e tem o destino da outra pessoa. Enquanto eu tenho controle e não existe uma outra pessoa, um outro fator com missões, com destino, com karma, com uma série de coisas, não. Então, no exato momento em que entrou um outro ser com seu outro destino, automaticamente não tem como ter essa pré-determinação. Não existe. Porque a natureza não vai pré-determinar, aquela pessoa nasceu, é meu filho e tal. Claro, existe uma pré-determinação de nascimento para aquela pessoa.
Mas quantas mães hoje não tem contato às vezes com o filho, ou vice-versa, ou o filho morre e aquela pessoa não vai fazer mais parte da sua vida, porque a sua pré-determinação era às vezes somente de ter no mundo, ter colocado no mundo, e não. E acaba ali o teu compromisso. E vice-versa, se a mãe vai embora antes do tempo, e você, criança, já perde, porque ela quer. Então, ou seja, você não tem como, era pré-determinado eu perder minha mãe, perder meu pai, não. Como que Deus vai predeterminar uma coisa dessa? São os atos de um e os atos de outro. No exato momento, eu não estou lidando com uma porta que não tem livre-arbítrio, eu estou lidando com outro ser humano que tem livre-arbítrio. Então, ou seja, eu sou tão importante assim, olha a arrogância, eu sou tão importante assim que Deus determinou a vida do outro a meu modo. Porque eu preciso desse relacionamento, ou eu preciso desse ser humano, eu preciso desse esposo, dessa marida, dessa, quem quer que seja o nome que vocês dão aí de brincadeira, mas e aí Deus predeterminou e colocou aquela pessoa presa a mim porque eu preciso, ou porque eu sou lindo, maravilhoso e aquela pessoa vai viver 80 anos comigo? Não. E a vida dela, e o destino dela, e a missão dela? É irrelevante? É nula? Ou seja, não tem sentido? Porque a minha é mais importante. Olha a arrogância que a gente tem. E a gente acha que isso é real. Então por isso que às vezes tem pessoas que chegam diante do Buda e dizem, ela é o amor para a minha vida inteira? Vou viver eternamente com ela? Sabe, eu olho às vezes para a pessoa e falo, sabe, tipo assim, aí eu fico pensando qual que é a resposta antes de jogar que eu vou dar. Como que eu vou perguntar uma coisa pro Búzios, que é a mesma coisa que eu virar pro Búzios e falar, ele vai na feira, ele compra batata ou banana? Eu fico vendo como uma pergunta ignorante. Mas por quê? Porque a pessoa vive emocionalmente e espiritualmente de forma ignorante, porque ela não tem esse conhecimento. Claro, então deixa eu trazer o conhecimento a ela. Caiu a live? Não. Então deixa eu trazer o conhecimento a ela e mostrar a ela que a lei do karma entre seres humanos não é preto e branco, como as pessoas imaginam, não é A ou B. Existe aí uma infinidade de gamas e existe o outro. Existe a liberdade do outro, existe a opção do outro. E jamais Deus vai predeterminar uma coisa para o outro em meu benefício. Eu não sou tão importante assim quanto eu imagino. E a minha vida não é superior à do outro. Às vezes, sabe, nesses momentos, em circunstância, é até inferior. Porque o outro às vezes tem muito mais ação diante da natureza, porque é muito mais lúcido e faz uma série de coisas a mais, a natureza reconhece e muitas vezes contribui muito mais, porque ele já é uma manifestação da natureza ali. E isso é importante saber. Então olha como esse ponto é diferente. Então muitas pessoas vão chegar diante de vocês com esses questionamentos. Porque vão ver você médium, recebe, tem santo, tem isso. Claro, então tem esse conhecimento também para passar e elucidar para o outro que a reencarnação, que o karma, que a vida, a nossa missão, não é tão assim, não é uma receita de bolo que é igual para um e para todo mundo desse modo certo. Ele não tem um relacionamento com uma porta que não tem livre-arbítrio, não tem liberdade, não tem escolha, não tem opção. Você pôs a porta lá, ela ficou. E às vezes o vento ainda veio e mexeu. E aí? Entende? Então, esse é um ponto que eu acho importante também saber, entender, para que tenha uma visão. Quanto mais estudarmos, quanto mais a gente conhecer, muito maior será o nosso entendimento, muito maior será o nosso posicionamento, a nossa visão, o nosso conselho, o nosso exemplo diante de todos. Certo? Bom, eu tinha muito mais para falar, mas não deu tempo, como sempre, 1 hora é pouquíssimo tempo. Tá? Bom, vamos para o nosso desenvolvimento, então, boa noite para vocês, até dia 27, que será trabalho de esquerda, tá? Às 6h30. Tolerância, gente, nós vamos começar agora a ter uma tolerância para entrada, tá? Começa às 6h30, tolerância 7 horas. A partir das 7 horas ninguém entra mais, tá? Nós iremos fechar a porta e ninguém entra. Caso tenha algum, vou estar trabalhando, vou estar isso e tal, avisa para a gente saber que é um caso excepcional naquele momento que teve. Isso em relação à assistência, os filhos não, tá?